Glória a Deus. Salve a amada igreja do Senhor com a paz. Amém? Para mim já é uma honra, irmãos. Quero agradecer a Deus por isso, porque você vir pregar aqui diante de 3 professores já é uma honra e uma responsabilidade gigantesca. Desde terça-feira que eu estou me tremendo já. Glória a Deus. Mas eu creio que Deus está à frente. Deus, Ele disse que Ele chama e capacita. De mim mesmo não tenho nada, sou um pobre pecador. Mas eu creio que Deus é misericordioso para usar aquele que Ele chama, amém? Vamos estudar hoje um pouco sobre Pedro, o apóstolo Pedro. Um homem conhecido por 2 motivos fortes. Um homem que era muito conhecido por tinha um temperamento muito forte e ao mesmo tempo era um homem amoroso. Que no momento ele estava de um jeito e no outro momento ele estava de outro jeito. Mas isso tinha algo de bom que agradava a Jesus. Amém? E a gente observando a palavra, eu pude perceber que ele tem 2 características igual a rei Davi, né? 2 coisas que o rei Davi tinha de muito bom, apóstolo Pedro também tinha, que nós vamos descobrir num estudo. Amém? Vamos abrir em João. Capítulo de João 13. Capítulo 13, versículo 31. João, capítulo 13, versículo 31. Diz assim a palavra do Senhor, irmãos. Depois que Judas saiu, Jesus disse: agora o Filho do Homem é glorificado, e Deus é glorificado nele. Se Deus é glorificado nele, Deus também glorificará o Filho nele mesmo, e o glorificará em breve. Meus filhos, vou estar convosco apenas mais um pouco. Vocês procurarão por mim, e como eu disse ao judeu, agora digo a vocês: para onde eu vou, vocês não podem ir. Um novo mandamento dou a vós: amei-se uns aos outros, como eu amei vocês. Devem amar-se uns aos outros. Com isto, todos saberão que vocês serão meus discípulos, se vocês se amarem uns aos outros. Simão Pedro lhe perguntou: Senhor, para onde vais? Jesus respondeu: para onde vou, vocês não podem ir agora me seguirem. Pedro perguntou: Senhor, por que não possamos te seguir? Darei a minha vida por ti. Então Jesus respondeu: você dará a vida por mim? Asseguro que, antes que o galo cante, você me negará 3 vezes. Amém? Glória a Deus. O pastor já orou por mim, mas eu vou orar de novo. Amém? Glória a Deus. Bendito Deus, maravilhoso Pai, eis-me aqui diante, Senhor, de Ti, diante da Tua igreja, meu Deus. Pai, reconheço, Senhor, que nada sou pó e cinza. Pai, nada tenho de mim, Senhor. Eu reconheço, Senhor, a minha pequenez e a Tua grandeza, Senhor. Que o Senhor venha abrir as comportas do céu e derramar sobre esse lugar uma palavra, Senhor, qual todos possam entender e compreender, Senhor, e guardá-lo no seu coração. Pai, me ajuda, pois eu necessito de Ti eternamente, Pai. Toma, Senhor, o primeiro e último lugar, dá ordem aos anjos a nosso respeito. Joga por terra dentro de já, Senhor, tudo aquilo que o inimigo, Senhor, quer atrapalhar nessa noite. Nós te pedimos em nome do Senhor Jesus, te faz presente nesse lugar e age, Senhor, com autoridade e poder. Pois assim eu te agradeço em nome do Teu Filho amado, Jesus. Amém. Glória a Deus. Irmãos, aqui nós estamos vendo já uma caminhada de Pedro, quase se encerrando o livro de João. Aqui nós já conhecemos a história de Pedro.
quem chegou até aqui lendo João, já temos o que aprendemos de Pedro. Nós já conhecemos Pedro por essa passagem. Mas agora nós vamos ler do começo para nós entender. Em João capítulo 1. João capítulo 1, versículo 35. Para nós entender o começo da caminhada de Pedro. O chamado que o qual Jesus chamou. Amém? No dia seguinte, João estava ali novamente com 2 dos seus discípulos. Quando viu Jesus passando, disse: veja, é o Cordeiro de Deus, enviado. Ouvindo isso, os seus discípulos seguiram a Jesus. Voltando-se, vendo Jesus que os 2 o seguiam, perguntou-lhe: o que vocês queres? Ele lhe disse: Rabi, que significa mestre, onde está hospedado? Respondeu: venha e verão. Então foram por volta das 4 da tarde. Viram onde ele estava hospedado e passaram com ele aquela tarde. André, irmão de Simão Pedro, era um dos que haviam ouvido que João dissera e que havia seguido Jesus. O primeiro que ele encontrou foi Simão, seu irmão, e lhe disse: achamos o Messias, isto é, o Cristo, e levou a Jesus. Jesus olhou para ele e disse: você é Simão, filho de João, será chamado Cefás, que traduzido é Pedro. Glória a Deus. Aqui nós podemos ver o caminhar, o começo do chamado de Pedro. Em Lucas capítulo 5, versículo 10, Jesus relata com mais clareza, quando sentou ao barco de Pedro, depois de pregar para a multidão, ele o chamou: Pedro, venha que a partir de hoje você vai ser pescadores de homens, de alma, não mais de peixe. Interessante, irmãos, que nós vamos ver em Lucas, Jesus passou a noite inteira orando para a escolha dos 12 discípulos. Interessante, irmãos. Eu, como já fui pescador, posso dizer isso. Eu tenho experiência. Até os meus 17 anos eu era pescador. Eu sei como a vida de pescador é sofrida, irmãos. Tem várias dificuldades. Você pega a tempestade, sol quente, chuva, ventos fortes. O pescador que pesca para sobreviver passa 7, 15, 20 dias no mar. Isso não é fácil, muito difícil. Eu pergunto, meus irmãos aqui, quem tem sua profissão e deixaria para ser pescador? Eu creio que ninguém queria, porque muitos têm medo do mar. Então eu creio que Jesus viu uma qualidade ao qual aquele homem tinha. Ele conhecia a natureza. Ele era os homens acostumados a sofrer, homens resistentes. E do outro lado ele tinha, irmãos, uma cidade de Israel, a Jerusalém. Tinha homens capacitados, doutores da lei, homens que usavam linho fino, doutores que no dia de hoje eram advogado, juiz, homens que conheciam a palavra, de frente e de trás. Mas quando Jesus para de orar de manhã, para onde ele olha? Tinha 2 caminhos para ele decidir. Ia para a cidade procurar 12 homens para o seguir na sua batalha, na sua caminhada, ou ia para um lugar que talvez era um lugar até desprezado, irmãos, porque era apenas uma cidade da Galileia. A Bíblia diz que lá era uma colônia de pescadores, uma vila de pescadores. Você imagina, se para o mundo de hoje, o dia de hoje, há preconceito ainda com pescadores, vocês imaginam no tempo de Jesus, que as pessoas pescavam para sobreviver. Mas só que Jesus, ele vai além daquilo que o homem normal olha. Ele não olhou apenas para os pescadores. Ele olhou para 12 homens capacitados, treinados pela natureza. E lá ele escolheu 12 homens naquela cidade. E aí começou a sua caminhada. Interessante que às vezes nós achávamos muitos israelitas
Judeus achavam que Jesus ia vir no cavalo branco, montado com a espada, com a coroa, que vinha reinar como um rei, de braços fortes. Mas ele veio simples. Talvez pensavam que os seus discípulos também seriam homens bem vestidos, mas não, irmãos. Eram homens queimados do sol, sofrido, fedorento, porque quem pesca sabe, a nhaca do peixe não sai. É difícil, entendeu? Mas aí Jesus viu virtude, Jesus viu qualidade, onde o homem normal não vê. Qual é a qualidade que Jesus viu em Pedro, irmãos? Eu creio que uma das primeiras foi a ousadia. Porque é impossível alguém ser ousado se não tiver ousadia. É impossível alguém ter uma experiência no mundo espiritual, no reino de Deus, se não tiver ousadia. Porque a ousadia está dizendo, você está se lançando para deixar ser ousado, para que Deus venha a ser glorificado. Interessante. Quando o rei Davi chega na presença do rei Saul, era apenas um menino. O rei Saul disse, você já viu o tamanho do gigante que está lá fora? Ele disse, já vi. Ele vai lhe partir no meio. O rei Davi disse, eu já tive experiência. Eu já peguei um leão e tomei um cordeiro da boca do leão e matei o leão. Eu peguei um urso, tomei o cordeiro da boca do urso e matei o urso. Esse gigante vai apenas ser mais um gigante. Então ele teve treinamento, ele teve ousadia, ele aprendeu. Quando ele chegou à frente, ele disse, isso apenas vai ser mais um. Porque ele teve ousadia no passado, Deus o ajudou. Então ele disse, Deus me ajudou no passado, Deus vai me ajudar agora para essa causa. E Deus o ajudou. Você não pode contar a história se você não tiver, irmãos. É impossível alguém contar uma história se não viver. O rei Davi, quando ele chegou lá, ele chegou com uma história que viveu. Então assim somos nós. Se nós não tiver ousadia para se lançar naquilo que está querendo nos sufocar nossa fé, Deus não vai agir. Interessante. Em Hebreus 11, capítulo 1 diz que a fé é o firme fundamento daquilo que não se vê, mas a certeza daquilo que a gente espera. Como é que nós vamos trazer à tona aquilo que não existe, se nós não tivermos ousadia para fazer a fé fruir em nossas vidas? É impossível. E Deus ainda diz, é impossível ser usado por Deus se não tiver fé. Amém? Vamos para o estudo que é assim, irmãos, tem muito conteúdo. Para a gente abrir versículo por versículo, vai demorar muito. Então, aqueles que tiverem a caneta, quiser anotar os capítulos, melhor. Quem não quiser, vamos lendo aqui devagarzinho, amém? Diz assim, irmãos, a história do apóstolo Pedro. Pedro foi um dos discípulos que pediu para encontrar Jesus andando sobre as águas. Mateus capítulo 14, 28. Interessante, irmãos. No barco tinha 12 discípulos. 12. A Bíblia diz que Jesus vinha andando sobre as águas e todos ficaram apavorados de medo. Todos tiveram medo, inclusive Pedro. Mas o interessante é que dos dois, um se levantou e disse, mestre, se és tu, permita que eu vou até a ti. Dos 12. É ousadia, irmãos. E Jesus disse, vem. E ele foi. A Bíblia diz que ele andou sobre as águas. Num certo momento teve medo e afundou. Interessante, irmãos. Quando ele afunda, ele diz, mestre, me socorre. E Jesus, a Bíblia diz que Jesus estendeu o braço e pegou. Então ele estava bem pertinho. Interessante. Ele andou 95% da sua trajetória. Mas andou. A Bíblia não relata, além de Jesus e Pedro, outro homem andando sobre as águas. Que eu saiba não. De Gênesis e Apocalipse diz apenas 2. Jesus e Pedro. Interessante que no meio de 12, um teve ousadia. E foi. Às vezes é as nossas vidas, irmãos. Estamos passando por uma luta cerrada. A luta do irmão. Às vezes a gente pensa que é maior que a nossa. Ou que a nossa é maior que a do irmão. E nós vemos o irmão se saindo.
Porque ele teve ousadia e deixou a sua fé fluir, a sua fé agir. Amém? Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Vamos dar continuidade. Foi ele também, juntamente com Tiago e João, que estiveram com Jesus no episódio da transfiguração, Mateus 17, 18. Interessante. É muito interessante, né? Jesus é maravilhoso. Era 12. Sempre andava com Jesus 12. Mas só foi 3. Né? Eu creio que esses outros 2 também eram ousados. E andaram com Jesus. Jesus, às vezes, irmãos, ele quer ver a nossa atitude. E nós ficamos esperando. Jesus, ele quer ver a nossa atitude em oração, em buscar, em se consagrar, em jejuar, em clamar, em louvar. Porque o resto é com ele. Infelizmente, o nosso papel aqui é adorar e mais nada. É só adorar. Que faz acontecer é Jesus. Glória a Deus. O apóstolo Pedro também foi o discípulo que precipitadamente tornou repreendido por Jesus diante dos anúncios de sua morte, na sua morte iminente no Calvário. Mateus 16, 22. Na mesma hora que era ousado, agora entra a parte que os pregadores amam, que é criticar Pedro. Né? As qualidades de Pedro a gente fala muito pouco, mas quando chega na parte de criticar, nós criticamos. Por que é que nós não olhamos para o outro lado? Será porque ele amava demais o mestre, ou ele era zeloso, que ele não queria sair da presença de Jesus, que ainda não estava entendendo o ministério, mas que era tão bom estar perto de Jesus, que ele não queria perder Jesus? Mas nós achamos, não, porque ele não estava ligado com Jesus, não estava entendendo. Mas até assim, irmãos, ele era ousado. Enquanto os outros ficavam calados, ele não tinha medo de errar, de acertar. Mas ele falava. Pedro era o homem que tomava a frente dos discípulos. Ele era o conselheiro. Era ele que levava as porradas, era ele que levava os elogios, mas era ele que estava à frente. Amém? Glória a Deus. Vamos dar continuidade, irmãos. Falei Mateus 16, 16, não foi? O próprio Jesus atribuiu a resposta de Pedro como uma revelação de Deus que foi dada a ele. Aqui o apóstolo Pedro foi o primeiro a responder, confessando que ele era o Cristo, o Filho de Deus vivo. Amém? Mateus 16, 16. Na hora que ele não tinha medo de errar, em outra hora ele ia e acertava. Pelo Espírito, porque ele não tinha medo, irmãos. Ele era um homem ousado. Glória a Deus. O próprio Jesus, ele nessa mesma ocasião, Jesus pronunciou a famosa frase: Tu és Pedro, Pedro, sobre esta pedra edificarás a minha igreja, e as portas do inferno não vai prevalecer contra ela. Mateus 16, 18. Olha o benefício, olha o privilégio, irmãos, de ser ousado. Deus disse, por toda essa ousadia, você merece um prêmio. Você vai ser a rocha, vai ser a pedra, a minha igreja vai estar sobre ti. Né? Não poderia ser uns dos outros? Não poderia. Poderia. Mas Jesus estava vendo a ousadia, irmãos. Para nós tomar o reino de Deus, tem que ter fé e ousadia. Temos que partir para cima. Se nós tivermos medo de se covardar, irmãos, a Bíblia diz que Jesus não se alegra de covardes. Se nós somos crentes, somos soldados, nós não temos que retroceder, temos que ir para frente. Temos que batalhar, porque sabemos que o general de guerra está à nossa frente.
Sabemos que jamais vamos perder uma guerra se o Senhor dos Senhores estiver à nossa frente, irmãos. Nós não vamos perder. Pode ser a luta, pode ser a dificuldade que se levantar no seu lar, mas se nós pôr diante de Deus e formos buscar a solução, Deus vai entrar com a providência. Não tem porta que Deus não possa abrir. E não tem porta aberta que Jesus quiser fechar, não possa fechar. Tudo isso é para a honra e glória do nome dEle. Se Ele vê que uma porta que está sendo aberta, que não vem dEle, vai fazer mal ao seu filho, vai tirar o seu filho de sua casa, Ele fecha. Mas se Ele vê que o seu filho necessita de uma porta, Ele abre onde não tem, irmãos. Glória a Deus. Aleluia, Deus. Essa frase é alvo de interpretação bastante desde muito tempo, pelo jogo de palavras que envolve o significado do nome Pedro, sugere muitas interpretações. Duas delas são a mais antiga e conhecida. Alguns sugerem que a pedra seria o próprio Pedro, enquanto outros defendem que a pedra seria diretamente a verdade que foi declarada por Pedro, isto é, o Cristo, o Filho de Deus vivo. Glória a Deus. Aí onde está? Amém? Eu creio que aqui é a pedra mesmo que Jesus disse. Eu creio. Amém, irmãos? Glória a Deus. Depois nós conversamos. João 21, 17. Numa determinada ocasião, Pedro questionou Jesus sobre a situação dele e dos demais que havia deixado tudo o que tinha para segui-lo. E ouvindo Jesus a promessa das bênçãos do reino e de Deus. Marcos 10, 28. Irmãos, muito interessante isso aqui. Às vezes nós assistimos os filmes de Paixão de Cristo e temos uma ideia que quando Pedro, os seus discípulos, Jesus os chamaram, deixaram suas mulheres em casa, deixaram todo mundo e foram seguir Jesus. Essa é a ideia que nós temos quando nós assistimos, que Pedro largou tudo lá e foi embora. Mas a Bíblia diz em 1 Coríntios, capítulo 9, versículo 4, que os discípulos, que está falando sobre os direitos dos apóstolos, que os apóstolos querem questionar, dizendo, nós sabemos, não temos o direito de beber e comer igual aos outros? Nós sabemos, não temos o direito de levar nossas esposas igual os outros apóstolos levam e o apóstolo Pedro? Só que, porém, essa esposa era convertida. Mas a ideia que se passa é que quando Pedro aceitou Jesus, deixou tudo. Sua casa, seu filho, sua mulher. Não, ela era uma missionária também, andava com ele. Amém? Se tiver dúvida, é só marcar e olhar em 1 Coríntios, capítulo 9, versículo 4, até o 6. Amém? Glória a Deus. O apóstolo Pedro também apareceu de forma bastante ativa durante a narrativa dos últimos momentos do Senhor Jesus, antes da crucificação, juntamente com o apóstolo João. Pedro recebeu a incumbência de organizar a última ceia em Jerusalém, Lucas 12, 28. Interessante. Apóstolo Pedro, uma das qualidades que eu citei foi a ousadia. A outra era que ele se arrependia, irmãos, igual Davi, facilmente e verdadeiramente. Coisas nós limos aqui em João, capítulo 13, versículo 31, está falando da saída de Judas, o traidor, que ia trair Jesus. E mais embaixo, no versículo 38, Pedro diz, mestre, eu estou pronto para morrer por ti. E Jesus disse, hoje mesmo tu me negarás 3 vezes. Se nós for vermos, em Lucas também, eu não me recordo do capítulo, diz que Jesus, Pedro, bateu nele o arrependimento verdadeiro. Ele se arrependeu. E a diferença de Judas, de ontem foi lido,
é que ele não se arrependeu. Ele teve remorso. Se Judas tivesse se arrependido como Pedro se arrependeu, Deus o tinha perdoado. Porque Deus, ele disse que o perdoa. Amém? O apóstolo Pedro também foi o discípulo que, conforme Jesus havia dito, o negou 3 vezes antes que o galo cantasse 2 vezes. Na ocasião que envolve a prisão e crucificação do Senhor. Na verdade, essas suas negações contrastam diretamente com o comportamento valente e violento que ele demonstrou ao cortar a orelha de Malco, servo do sumo sacerdote, durante a prisão do Senhor, diante dos olhos de Jesus, ao lembrar-se das palavras do Mestre. Pedro se arrependeu profundamente. Mateus 26, 34 a 75. Pedro se arrependeu profundamente. É isso que às vezes está faltando em nós, irmãos. Porque todos nós somos pecadores. Todos nós pecamos todos os dias. Só que nós podemos enganar o homem, o que estão ao nosso lado, nossos pastores, a nosso esposo, nossos amigos, mas jamais nós vamos enganar Jesus, jamais vamos enganar Deus, porque Ele conhece a nossa mente, Ele conhece o nosso coração, Ele conhece o profundo da nossa alma. E Ele viu quando o apóstolo Pedro se arrependeu verdadeiramente. Amém? Glória a Deus. Esse é o estudo básico de hoje, amém. Glória a Deus e amém. Obrigado, irmãos, pela oportunidade.